Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Que bênção no Senhor permanecer, constante e doce comunhão manter, permanecer nos faz com Ele na comunhão não temos véu nenhum. Dias mais sábios. Ler, ouvir e guardar. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Provérbios 13:16. Todo prudente procede com conhecimento, e o conhecimento vem pelas palavras do Senhor. Por isso é de extrema importância os filhos de Deus terem o hábito de ler a Bíblia e os livros que explicam a Bíblia de modo que a entendam. O povo que voltou do cativeiro babilônico para Jerusalém chorou ao ouvir as palavras da lei da boca de Esdras, porque entenderam pelas explicações dadas pelos levitas, e consagraram aquele dia ao Senhor. E todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A triste estatística que saiu recentemente registra que 44% da população brasileira não lê. E mais triste ainda, 30% nunca comprou livro na vida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Isto é, não é somente ler, mas é necessário ouvir a voz do Senhor na leitura e ainda guardar o que leu. Se você quer ser útil ao Senhor na sua obra, é preciso estar constituído das verdades e ainda ser um praticante da palavra. Paulo recomenda ao seu jovem cooperador Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aproveite e faça a sua adesão ao programa O Livro na Minha Mão. Permanecendo a graça vai brilhar, na comunhão as sombras já não há. Obedecer à luz nos faz crescer, sem trevas paz o coração vai ter. A palavra profética é como uma candeia a brilhar numa noite escura, iluminando e indicando-nos a direção. A vida triunfar, em Cristo os ais se tornam em canção, na comunhão tem força o coração. Aqui no programa Rios de Água Viva, a palavra de Deus está fluindo até você. Ouviremos agora a primeira parte da mensagem: Abraão em Gerar e o nascimento de Isaque. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Mensagem 31: Abraão em Gerar e o nascimento de Isaque. Message 31, Abraham and Gerar and the birth of Isaac. Leitura da Bíblia, Gênesis capítulo 20, versículos de 1 a 18 e capítulo 21, versículos de 1 a 34. Graças ao Senhor, nós estamos, através da história da vida de Abraão, trazendo muitas lições para cada um de nós. Thank the Lord, through the story of Abraham's life, we've been learning many lessons. E nós acompanhamos na última mensagem a história da vida de Ló, sobrinho de Abraão. And in the last message, we followed the story of Lot, Abraham's nephew. Ló, ele tinha tudo para permanecer na bênção de Deus. Lot had everything to remain in God's blessing. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Abraham was in Ur of the Chaldeans in Mesopotamia. o Deus da glória apareceu a ele e lhe disse para sair da sua terra
e da sua parentela. The God of glory appeared to him and told him to leave his land and his family. E da casa de seu pai. No entanto, ele saiu, né, juntamente com seu pai e também com seu sobrinho Ló, até a cidade de Harã. And he should also leave his parent, the house of his parent, but he left with his father and also with his nephew Lot to Haran. E daí, seu pai Tera morreu, ele se mudou para a terra de Canaã. So Terah, he passed away, and then Abraham moved to the land of Canaan. Quando Tera morreu, e com a idade de 75 anos, Abraão foi até a terra de Canaã. So Terah passed away, and when Abraham was, when he was 105 years, and then Terah died in Haran. E Abraão tinha 75 anos. And Abraham was 75 years old. Ele saiu de Harã e chegou até a terra de Canaã. So he moved from Haran and arrived in the land of Canaan. Eu já falei várias vezes sobre isso. Assim que ele chegou em Siquém, ele esteve entre dois montes, o Monte Gerizim e Monte Ebal. And when he arrived, I spoke about that many times. When he arrived in Shechem, he was before two mountains, Gerizim and Ebal. Monte de Gerizim representa Monte da benção e Monte Ebal representa a Monte da maldição. And Gerizim represents the blessing, whereas Ebal represents cursing. Se o povo de Israel, antes de entrar na terra boa de Canaã, Deus lhes levaram até no meio desses dois montes. And the people of Israel, before getting into the land of Canaan, God brought them before these two mountains. Deus disse para eles fazer uma escolha, ou eles escolheriam a bênção de Deus ou escolheriam a maldição de Deus. And God told them to make a choice. They should choose the blessing or cursing. Se eles escolherem ouvir a palavra do Senhor e guardar a sua palavra, eles estariam escolhendo a vida, a bênção. If they had chosen the word and keeping the word, they would have chosen the blessing. Mas se eles deixarem a palavra de Deus, abandonarem o caminho do Senhor, eles estariam escolhendo o caminho da maldição e da morte. But if they had abandoned the way of the Lord, the word, they would have chosen death and cursing. Então foi nesse lugar que é Siquém, onde Abraão também teve que fazer essa escolha. So in this same place, Shechem, where Abraham went through, he had to make this choice. Qual escolha você faz hoje? And which choice are you making today? Você quer escolher hoje a vida ou a morte? Do you want to choose life or death? Se você está disposto a escolher a vida, você escolheu ouvir atentamente a palavra do Senhor e a guardar. If you're willing to choose life, you chose to listen to the word of the Lord attentively and to keep it. Se você não escolher ouvir a palavra de Deus atentamente, você estaria escolhendo a maldição e a morte. If you do not choose to listen to the word attentively, you will be choosing death and curse. Então, depois de lá, ele desceu ao Egito, And after that, he went down to Egypt porque havia fome naquela terra de Canaã. because there was hunger on the land. No Egito, Deus o abençoou e lhe fez um homem muito rico. And God blessed him in Egypt and made him a very rich. E Ló estava com o seu tio. And Lot was with his uncle. Não era para Abraão levar Ló junto, Abraham was not supposed to bring Lot with him. mas provavelmente Abraão não tinha onde deixar o seu sobrinho Ló e acabou levando junto. But most likely, he did not have anyone to leave Lot behind. E acabou que Ló também enriqueceu por estar ao lado de Abraão. And Lot ended up becoming rich by being close to Abraham. Mas Ló tinha outro coração. But Lot had a different heart. O coração de Abraão era um coração puro de busca ao Deus verdadeiro e
servir ao Deus verdadeiro. Abraham's heart was a pure heart of seeking the true God and serving the true God. Ele não tinha ambição para suas intenções particulares. He had no ambitions for his personal interests. O dia que ele encontrou Deus da glória, ele entregou a sua vida toda para ele e só queria servi-lo. The day he found the God of glory, he gave his whole life to him and he wanted to serve him. Mas o seu sobrinho Ló não, quando enriqueceu-se por estar junto de Abraão, a sua ambição subiu à cabeça. But his nephew Lot wasn't like that. His ambition grew inside of him. Ele tinha outro projeto de vida. He had a different project for his life. Ele queria enriquecer-se muito e queria buscar status social e até poder. He wanted to become rich. He wanted to have a position among society and even power. São duas direções opostas. These are two different directions, Então, opposite directions. Abraão disse, então, não dá para nós continuarmos juntos, vamos nos separar. So Abraham told him, we cannot no longer stay together. Let's separate from Lot each other. escolheu a Campina de Jordão, era uma planície bonita, cheia de pastagem. Ele achou que ali ele poderia enriquecer-se com seu gado, com seu rebanho. So Lot chose the plain of Jordan, a beautiful place, and he thought that he could become rich with his herd and flocks over there. E naquela planície, representando uma vida fácil, ali estava a cidade pecaminosa de Sodoma. And that plain represents an easy life, but over there was a sinful city of Sodom. E Ló encontrou aquilo que ele buscava, e ele acabou como se fosse um fazendeiro que tinha uma região muito grande para pastagem e para criar seus animais, mas ele também queria colocar sua família na cidade de Sodoma para conforto da cidade. And Lot, he found what he was looking for. Over there, like a farmer, he had a land, a plain to have his herd, and also a city to have his family. E assim ele acabou alcançando status naquela cidade, acabou se tornando um homem importante de autoridade na cidade de Sodoma. And over there, he achieved a social status on that city and also achieved a position of authority in Sodom. No entanto, chegou até Deus a informação de extremo pecado na cidade de Sodoma. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. However, the situation of sin, extreme situation, came up to the Lord and he wanted to destroy that city. E Deus ainda honrava Abraão e avisou Abraão sobre essa destruição, e Abraão intercedeu por Ló. But God honored Abraham and told him, announced him, this situation of destruction of Sodom. E os dois anjos foram tirar Ló da cidade. And the two angels went over there to rescue Lot, take him out of the city, Para que a família de Ló não fosse destruída juntamente com Sodoma e Gomorra. so that his family would not have been destroyed with Sodom and Gomorrah. Mas Ló ainda amava aquela cidade, amava sua vida social, seu status daquela cidade. But they loved that city, their social status in that city. E os dois anjos tiveram que puxá-lo e para sair logo da cidade, e a sua mulher ainda enamorava a vida daquela cidade, olhou para trás e virou uma estátua de sal. These two angels had to grab him and take him out of the city, but his wife she was in love with that city and looked back. E aí os dois anjos puxaram Ló juntamente com as duas filhas e indicaram para fugirem para as montanhas. And the two angels they pressed Lot and pulled him out of the city and told him to go to the mountains. Ló não era obediente à palavra de Deus quanto Abraão. Ele teve suas opiniões. Não dá tempo de ir para a cidade, vou me refugiar a uma cidade menor chamada Zoar. But Lot wasn't so obedient to the word of God as Abraham, so he had his opinion to go to a city of Zoar. Acabou indo para essa cidade pequena e veio a grande destruição com fogo e enxofre e destruiu as duas cidades, o povoado
vizinhas. So he went to this small city, and then fire and brimstone came and destroyed the two cities and the surrounding areas, surrounding cities. E o povo daquela pequena cidade acabou tendo ódio de Ló por causa daquela grande destruição, e Ló teve que fugir de Zoar e foi parar numa caverna nas montanhas. But the people from Zoar, they had hatred towards Lot because of the destruction, so they had to flee to the mountains. E no fim, a família de Ló ficou totalmente destruída. And at the end, Lot's family was completely destroyed. E gerou ainda 2 filhos com uma relação incestuosa com as 2 filhas. And he begot 2 children in an incestuous relationship with his 2 daughters. Ele gerou então descendências que são os Moabitas e os Amonitas. And he begot the Moabites and the Ammonites. A vida familiar dele virou totalmente em cinzas, em ruínas. His family life turned into ashes and ruin. É uma grande advertência para todos nós. This is a big warning for all of us. Primeiramente, eu falei para os nossos jovens, nossos adolescentes, quando chegasse a idade de 17, 18 anos, é um momento em que se preocupa muito com o futuro. First of all, I told our teenagers when they come to the 17-year-old age, they are concerned about the future. E começam nessa insegurança a procurar conselhos com muitas pessoas, e esses conselhos podem confundir muito a cabeça. And they feel insecure and they start talking for guidance. A melhor coisa é ficar perto de Abraão. But the best thing is to be close to Abraham. A sua segurança está andar perto de quem está na presença de Deus. Your safety is to be close of those who are in God's presence. Quem está andando na presença de Deus tem a bênção de Deus. He who is walking in God's presence has the blessing of God. Deus não lhe promete céu azul, mar calmo a todo tempo. God does not promise you blue skies and a steady sea. Mas você ainda vai ter suas intempéries na vida. You will have some storms in your life. Mas pode ter certeza que a bênção de Deus acompanhará você. But you can be assured that the blessing of God will follow you. E você, na caminhada insegura, você não sabe para onde ir, pode ter certeza que Deus te guiará. And you might be feeling insecure, but you can be assured that God will guide you. Essa palavra não é só para os jovens, But this word is not only for the young ones. para todos nós. It is for all of us. A melhor segurança para nós, irmãos, está perto de Abraão, andar perto da palavra de Deus. The safest thing for us, saints, is to be close to Abraham, close to the word of God. Está perto da presença do Senhor. It is to be close to God, to the Lord's presence. Vamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Let's love the Lord with all of our heart E amar a palavra de Deus com maior simplicidade. and to love His word with simplicity. E pode ter certeza que Deus te abençoará. Que bênção no Senhor permanecer, constante e doce comunhão manter. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Na comunhão não temos véu nenhum, permanecendo a graça vai brilhar. Na comunhão Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. permanecer nos fazer vigorar. Na comunhão a vida triunfar. Em Cristo os ais se tornam em canção. Na comunhão tem força o coração. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. A Bíblia Sagrada é a revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo, e é nossa única regra de fé e prática. Permanecer desamparado.
Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 3. Abraão em Gerar e o nascimento de Isaque. Segunda-feira. Ler com oração. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Gênesis 19, 29. Lições extraídas da história de Ló. Intitulada Abraão em Gerar e o nascimento de Isaque, a mensagem desta semana nos adverte, por meio da história de Ló, que, para lidar com a insegurança que o mundo nos proporciona, a melhor solução é permanecer perto de Abraão. Isso denota um viver de comunhão com Deus por meio de sua palavra. Longe dela, distanciamo-nos de Deus, uma vez que é a palavra que nos viabiliza andar em sua presença, identifica-nos com Ele, torna-nos seus profetas e faz com que Deus nos ouça quando intercedemos pelas pessoas. A palavra de Deus também produz amor entre nós e nos livra de uma vida cheia de intrigas em nossos relacionamentos. Veremos também, na história de Isaque, que não há espaço para convivência entre os que são nascidos segundo a carne e os que são nascidos segundo o Espírito. Por fim, entenderemos que nossa sobrevivência no viver cristão se deve à abundância de água espiritual no viver da igreja. Essa água é tão importante para nossa sobrevivência quanto a água encontrada por aqueles que peregrinam na aridez do deserto. A história da vida de Abraão traz muitas lições a todos nós. Quando ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, o Deus da glória lhe apareceu e lhe disse que saísse de sua terra e de sua parentela e da casa de seu pai. No entanto, Abraão saiu com seu pai e seu sobrinho Ló até Harã. Quando seu pai Tera morreu, ele se mudou para a terra de Canaã. Nessa ocasião, Abraão estava com 75 anos. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, 8. Tempos depois, por causa da fome naquela terra, Abraão desceu ao Egito e, apesar dos contratempos que enfrentou ali, Deus o abençoou com muitas riquezas. Ló, por acompanhá-lo, também adquiriu riquezas. O problema é que Ló não tinha pureza de coração como Abraão. Seu tio tinha um coração puro para buscar o Deus verdadeiro e servi-lo sem interesse próprio, enquanto Ló tinha outro projeto de vida: enriquecer, buscar status social e poder. Isso os colocou em direções opostas, de modo que a separação foi inevitável. Na ocasião da separação de Abraão, Ló teve a oportunidade de escolher aonde iria e escolheu para si a Campina do Jordão, uma planície bonita, cheia de pastagem, ideal para adquirir mais riquezas com seu rebanho. Contudo, naquela planície, que representava a vida fácil, estava a cidade pecaminosa de Sodoma. De fato, Ló encontrou aquilo que buscava, porém, ao colocar sua família no conforto que a cidade de Sodoma oferecia, pagou um alto preço. Ele alcançou o status naquela cidade, pois se tornou um homem importante ali. No entanto, quando chegou até Deus, a situação de extremo pecado daquela cidade, Deus decidiu destruí-la juntamente com a cidade de Gomorra. Ló só não foi atingido na destruição dessas cidades, porque Deus tinha consideração por Abraão e o avisou sobre o que estava para fazer. Assim Abraão pôde interceder pelo sobrinho. O Senhor o ouviu, e os 2 anjos foram tirar Ló de Sodoma antes que fosse destruída. Contudo, Ló hesitou por amar sua vida social, seu status naquela cidade. Diante de sua hesitação, os 2 anjos os tomaram pela mão, os tiraram da cidade e orientaram-nos a fugir para os montes.
Apesar da benevolência do Senhor, a mulher de Ló estava tão enamorada daquela cidade que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló sofreu as consequências por não ser obediente à palavra de Deus, como seu tio Abraão. Ele fazia prevalecer suas opiniões mesmo nas situações mais incomuns, como a que estava para acontecer. Na ocasião em que os anjos o mandaram fugir para os montes para não perecer, Ló argumentou: "Assim não, Senhor meu. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá." Versículos 18 a 20, parte A. Mais uma vez, Ló sofre por causa de suas escolhas. Assim como o povo de Zoar, a cidade que ele escolhera para se refugiar, temeu habitar ali por causa da grande destruição das cidades vizinhas. Ló tampouco ficou ali, mas foi parar numa caverna nas montanhas. No fim, sua família foi totalmente destruída, pois, além de perder a mulher, gerou 2 filhos, 2 descendências de relações incestuosas com as 2 filhas, os Moabitas e os Amonitas. A vida familiar dele foi transformada em ruínas. Essa história é uma grande advertência para todos nós. Eu disse a nossos jovens e adolescentes que, quando chegassem à idade de 17 e 18 anos, eles enfrentariam um momento de preocupação com o futuro. Nessa idade, é comum surgir insegurança e busca por conselhos com muitas pessoas. O problema é que esses conselhos podem confundi-los. A melhor solução é permanecer perto de Abraão. Sua segurança, querido jovem e adolescente, está em andar perto daqueles que andam na presença de Deus, daqueles que têm a bênção de Deus. Não estou afirmando que Deus promete céu sempre azul e mar calmo o tempo todo àqueles que o seguem. É claro que você enfrentará as intempéries da vida, mas creia que a bênção de Deus o acompanhará. Você pode até não saber aonde ir nem aonde chegará, mas tenha certeza de que Deus o guiará. Amado leitor, essa palavra não é só para os jovens, é para todos nós. Nossa melhor segurança é estar perto de Abraão, perto da palavra de Deus, é estar na presença do Senhor. Para isso, amemos o Senhor de todo o nosso coração, e isso implica amar a palavra de Deus com simplicidade. Dessa forma, é certo que seremos abençoados. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Permanecer nos fazer vigorar, na comunhão a vida triunfar. Em Cristo os ais se tornam em canção. Na comunhão tem força ao coração. Então semeia! Permanecer nos traz conformação, nos enche sua vida em comunhão. Em Cristo vamos seu poder provar, em comunhão riquezas desfrutar. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 619-8412-7970. Chegamos à parte final do programa de hoje. Que a palavra produza frutos abundantes em sua vida. Até logo!